sala. No exame de hoje, a gente vai falar sobre educação disruptiva, que é o tema do livro mais recente da professora Nívia. A abordagem inovadora que questiona e transforma os modelos de ensino tradicionais, em vez de seguir um formato rígido e padronizado, com aulas positivas e avaliações iguais para todos, ela foca em usar a tecnologia e métodos diferentes para criar um aprendizado mais flexível, personalizado e que se adapta às necessidades de cada estudante. Tema que ganha cada vez mais espaço nas discussões a respeito do ensino e da formação do profissional. Para isso, contamos com a presença especial da Nívia, que vai compartilhar sua experiência e sobre o assunto. Bom, já na apresentação do livro, a professora Nívia, ela fala que a obra nasceu de uma inquietação dela presenciar professores incríveis perdendo o estímulo de dar aula. Nívia, você quer contar para a gente mais sobre essa inquietação? Boa noite para vocês. Tudo bem? Obrigada, gente, inicialmente pelo convite. Eu sou muito empolgada para falar desse tema. Então, se eu começar a falar rápido demais ou empolgado demais, vocês, calma aí, eu não estou entendendo, vocês podem sinalizar, tá? Os professores presentes, obrigada, viu, gente? Os alunos. Na verdade, existem dois tipos de inquietação, tá? Dois tipos de inquietações e que me estimularam a escrever sobre essa temática. Tá? E eu divido essas minhas inquietações em duas partes. As inquietações que vêm de dentro e as inquietações que vêm de fora. As que vêm de dentro, vou contar para vocês uma pequena passagem da minha vida pessoal, quando eu estava iniciando o curso de administração em uma universidade pública, na Unimontes, em 1998, ok? Eu era trabalhadora do comércio, então eu saía de minha casa, para quem é de Montes Claros vai entender mais ou menos o percurso que eu fazia. Para economizar no Vale Transporte, eu dava uma segurada ali, fazia uma caminhadinha, bom que eu já garantia meu exercício, saía do Santa Rita 2, não sei para quem se situa aí em Montes Claros, ia até o centro a pé, 7h pouca da manhã, trabalhava o dia todo, hora do almoço, pegava a marmitinha, ia para a Praça da Matriz, sentava ali, tomava uma fresca, via os passarinhos, comia minha comidinha, voltava, terminava meu expediente às 6h, caminhava até o Unimontes para chegar nas aulas 7. Entrava sempre atrasada porque eu bati uma jantinha lá da cantinha, né? Tinha uma comidinha lá, um arrozinho com feijão para sustentar, e ia para a sala de aula. E quando eu chegava na sala de aula, teoria geral da administração, quem é da administração sabe. Teoria geral da administração, ou você ama muito ou você odeia muito. E eu sentava na lateral, eu sempre fui muito, na nossa época, né, professores, era CDF, mas nerd, eu sempre fui muito nerd, muito atenta, mas por mais que eu me esforçava, batia o sono, né, gente? Cansada o dia todo, não conseguia tomar um banho, tinha acabado de jantar, então estava ali na digestão ainda. Teoria geral da administração, primeiro horário, não tinha jeito, a coisa começava a dar uma embalada, né? O professor extremamente competente, mas tinha todo um embalar da fala dele que dava sono. E numa certa feita, ali no início, né, da 1998, segunda semana, terceira, a sala em silêncio, fileirinhas, todo mundo compenetrado ali, escutando sobre Fayol, Taylor, Ford, daquele jeito bem moroso do professor falar. E aí eu dormi. Só que eu dormi e bati a cabeça com toda a força na parede assim. Aí foi um estrondo, e aí adivinha, todo mundo olhou para mim e riu, né? Eu dormi. Aí o professor pediu para eu sair da sala, lavar meu rosto e voltar. No percurso entre a cadeira até o banheiro, eu decidi ser professora. Mas eu não decidi ser professora que deixava aluno dormir, não. A aluna na minha sala não ia dormir porque era um absurdo, né? Você trabalha o dia todo, chega, vai dormir na sala, sendo que o objetivo é aprender. Então, naquele dia, gente, naquela situação meio que traumática, iniciou essa jornada, em 1998, iniciei minha jornada como professora em 2006,
Ano que vem fazem 20 anos, então, que eu estou nesse dilema aí, entre outras coisas, né? Eu estou muitas coisas, mas sou essencialmente professora e uma coisa que eu amo muito. E aí, na abordagem da pergunta, né, eu comecei a observar colegas que foram perdendo a alegria de ser professor, foram migrando para outras áreas, foram saindo da sala de aula. A inquietação interna, ela parte de uma situação de motivação mesmo. Tá? Eu preciso sustentar em ser professora porque eu amo fazer isso. Por que eu vou deixar de fazer isso? E eu tenho muitas crianças que eu convido. Eu tenho uma filha, ela está na idade, ela está adolescente agora, 13 anos, mas meu esposo tem 6 netos e eu tenho mais um sobrinho. Então dá para imaginar a criançada que me ronda. E antes da pandemia, o mundo nem tinha acabado ainda. Eu, mãe turista, né, levando a minha filha para a escola, e eu vi ela murmurando assim: oh, mas para que eu vou para a escola? Ai, como eu odeio a escola. E por muito sacrifício para mantê-la num colégio particular, que até então muito renomado, minha filha estava falando isso, né? A filha de uma nerd falando que não gosta de estudar é pancada no estômago. Como assim você não quer? Você não quer ir para aula? É tudo um saco, é tudo um tédio. Eu falei, como assim? Não tem nada que me interessa naquele lugar. Isso foi antes da pandemia, gente. Então ela tinha o quê? Ela tinha uns 7 anos de idade, mais ou menos. E aquilo me corroeu por dentro, sabe? Não é possível que eu estou mantendo, com todo o sacrifício, ela num colégio extremamente renomado, e ela está falando que não gosta de estudar. E aí ela usou a expressão da vontade de pular o muro da escola. Próximo desse dia, duas crianças dessas todas que me rodeiam e procuraram e falaram: tia, vem aqui, deixa a gente perguntar um negócio que nem mãe nem pai podem saber. A gente sabe que a senhora é professora. Como que faz para gostar da escola? Como é que faz para gostar da escola? Como é que faz, gente, para gostar da escola? E aí as inquietações externas, vocês querem ver? Só coisa ruim. Somente 41% dos estudantes, é dado atual, tá, gente? Somente 41% dos estudantes do ensino médio no Brasil, hoje, terminam o ensino médio sem reprovar, abandonar ou evadir. Somente 41%. Ou seja, 59% ou reprova, ou evade, ou abandona. 3 a cada 4 jovens, de 18 a 24, que é bem aquele momento de entrar para a faculdade, estão fora da graduação. 3 a cada 4. Mais um dado alarmante. Inquietações, tá? Quase 50%, isso é o Instituto Península, uma pesquisa de 2024, quase 50% dos professores que participaram da pesquisa, uma pesquisa super densa, não se sentem reconhecidos e 65% avaliam sua formação como inadequada. Ou seja, eu não fui preparada para dar aula. 65% estão afirmando isso. Fora os que têm vergonha de falar. Eu acredito que isso aqui está bem menos do que 7 em cada 10 pais, e a gente vai falar desde a criança, o jovem e o adulto, tá, gente? Assim, a minha abordagem ela é ampla. 7 em cada 10 pais acreditam que os filhos perderam a aprendizagem após a pandemia. A pandemia, eu falei, o mundo acabou, tudo virou de perna para o ar, e eles entendem que eles não estão indo bem, não estão lendo direito, não estão fazendo a conta direito. O que está acontecendo? E aí, um dado, 2023, IBGE, esse eu até desdobrei, porque ele é bem interessante para essa inquietação inicial. 9,1, eu achei bem pesado esse número, tá? Depois eu até conferi várias vezes se era isso mesmo. 9,1 milhões de jovens entre 15 e 29 abandonam a escola antes de concluir a educação básica. Ou seja, 63% não terminam o ensino médio. 9,1. Desses, 63% não terminam o ensino médio. Aí, qual que é o motivo? Vocês querem? Tem algum palpite? Qual o motivo que essas pessoas estão abandonando e estão parando de estudar? Alguém tem algum palpite?
A principal delas, para os homens é diferente das mulheres, tá, gente? A principal para os homens, eu preciso trabalhar. Eu preciso ganhar dinheiro. Eu estou no mundo capitalista, eu tenho que trocar meu iPhone, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que pagar o boleto, eu tenho que ajudar lá em casa. Então, eu abandono os estudos, porque eu não tenho opção. Para as mulheres, isso diminui, tá? 25,5% das mulheres alegam que tem que trabalhar. Aí, para as mulheres, a coisa pesa mais ainda. Porque 32% afirma, entre as mulheres, que tem que cuidar de alguém. Esse alguém pode ser um filho que ela teve, entre os 15 e 29, pode ser o pai que está idoso, a mãe que está idosa, uma pessoa que está doente em casa. Precisa cuidar de alguém. E aí, essa pessoa sai da escola. Existem situações que nós não vamos conseguir nem contribuir aqui, enquanto educação disruptiva. Mas tem coisas que foram colocadas aqui que são inquietações que foram provocadas e eu comecei a pensar sobre isso. Isso começou a ficar grande para mim. E ontem, na verdade, ontem eu vi uma estatística e hoje ela foi até mais... ela foi divulgada de forma mais veemente, vamos dizer assim. Eu não sei se vocês viram, das vagas ocupadas em curso superior no Brasil, o EAD superou o ensino presencial. Reflexo disso aqui. Eu preciso trabalhar. Eu não tenho como sair da minha casa para ir, porque eu tenho que deixar alguém doente ou uma criança em casa. Vou estudar na tela. Mais uma situação. O instinto de sobrevivência, e aí eu falo enquanto educadora, enquanto amar instituição de ensino, enquanto amar o contato, enquanto amar a sala de aula presencial, tá? O instinto de sobrevivência, 2 pontos. O que ele faz com a gente? Se fere a minha existência, eu sou resistência. Entenderam isso? Se fere a minha existência, eu sou resistência. Então, eu sou resistência ao que está acontecendo que está tirando a pessoa da sala de aula, porque senão não vai justificar meu emprego mais. Ou então eu vou ter que migrar para começar a dar aula em EAD. Ou então vou ter que passar a minha vaga, né, a minha aptidão enquanto professora, para uma microcertificação. O que acontece com esse rapaz ou essa moça que precisa trabalhar e que não pode estudar? Precisa ganhar dinheiro, não está achando emprego. Pegam 5, 6 cursos online, se especializa em fazer propaganda usando inteligência artificial. Então, vai lá e faz os cursos, né? Vários cursos. Se especializa. E aí ele pega a cidade dele e começa a bater nos comércios e começa a criar, então, uma rede e começa a fazer as propagandas. Ele cobra 500, enquanto a agência de publicidade cobra 5 mil. Daqui a pouco ele está ganhando mais que nós todos aqui. E aí? O que eu vou fazer para essas pessoas se manterem na escola? O que eu vou fazer para essas pessoas se manterem na faculdade? Essas são as minhas inquietações iniciais e eu comecei então a escrever sobre isso. Eu estudei inovação em instituição de ensino no mestrado, estudei inovação no ensino, nas instituições de ensino no doutorado. E aí acabou o mundo em 2020, a pandemia veio, e eu queria estudar. Acabou meu doutorado, eu falei, não, vou estudar mais alguma coisa. Aí eu fui pagar a língua, gente. O que eu fui fazer? Outra graduação. Terminei o doutorado, vou fazer outra graduação. Aí eu fui fazer uma graduação em EAD. Eu queria terminar de chegar. Eu queria terminar de falar mal. Tipo assim, eu era aquela pessoa que falava mal do EAD. Não, que é isso, EAD? Que não aprendeu nada, minha. Tá igualzinho a Kodak, né? A Kodak, ela foi a primeira, você sabe dessa história, né? Foi a primeira a ser abordada quando começaram a ter fotos em formato digital. Que nada, quem é que sã consciência vai querer armazenar foto em formato digital se eu posso imprimir? E aí ela perde uma possibilidade, né? Então, as minhas inquietações foram internas, externas, foi esse contexto que eu comecei a ver que a coisa estava desmoronando. Todas essas estatísticas que nunca mudaram, sempre nessa linha para pior.
E aí eu comecei a escrever um livro, e esse livro não poderia ser somente um livro escrito para teorizar. Eu queria que fosse um formato prático, para que ele virasse depois um ecossistema, e aí o restante é história. Tá? E aí vamos para a próxima pergunta. As minhas inquietações, vocês entenderam, né, gente? Antes de entrarmos na discussão do tema, propriamente, a gente queria saber sobre a sua trajetória como autora e sua experiência de publicação independente, alcançando um best-seller na Amazon. Gente, eu tenho muito orgulho disso, viu? Porque, essencialmente, a arte, né? Eu gosto muito de escrever, eu consigo colocar muita coisa extravasar muita coisa através da escrita. Fragmentos de Mim, que é esse livrinho aqui, ó, que vai ser sorteado hoje, foi meu primeiro livro. Ele foi publicado em 2019 e foi uma publicação de forma tradicional. Como é que é publicação de forma tradicional? Foi publicado através de uma editora. Essa editora fez todo o trabalho. Eu simplesmente escrevi. Eu simplesmente coloquei tudo que eu queria nas páginas, sem uma preocupação com métrica, com margem, com formatação, com ilustração, com capa, com nada. E aí eu entrego o meu trabalho cru, meu rascunho, né? Só o esqueleto do trabalho, e eles fizeram essa obra de arte aqui, que vocês vão ver quanto que é lindo esse livro. Então a editora foi lá e fez tudo, fez essa capa maravilhosa, fez as ilustrações internas, fez a edição, fez a revisão, fez todo o processo de registro desse livro até ele virar uma publicação oficial. Em 2019, eu fiz o lançamento, acho que o Max estava até lá, né, Max? Um lançamento tradicional, com buffet, com bandinha de rock lá, óbvio, né? Tinha que ter uma bandinha, com discurso, com convidados, vendi os livros. Só que aí, a pandemia muda muita coisa, sabe, gente? Eu falo que o mundo acabou e a gente acaba perdendo algumas perspectivas e mudando outras também. E eu decidi que esse livro, que virou best-seller, ele seria uma publicação independente. O que é uma publicação independente? Eu iria fazer do início até o fim. Foi um propósito meu. Eu precisava entender e aprender como que era fazer isso, porque isso eu poderia ensinar. E vocês vão entender lá na frente por que eu queria ensinar isso. Então, eu escrevi aquele livro. Vocês pensam? Produção independente? Acho que não vai ser nunca. E na Amazon, gente, a Amazon tem, se você for colocar, eles nem divulgam quantos livros. Mas deve ter no mínimo uns 30 milhões de livros lá. Se for contar todas as línguas, inglês e tal, todas as línguas, tem mais de 30 milhões de livros. Como assim você deve ser? Foi um trabalho extremamente cansativo. Foi um trabalho que me exauriu todas as forças. Contei com ajuda, contei com os amigos, contei com a família, contei com ligar para amigo por amigo pedindo para comprar um exemplar. E é engraçado que no dia do lançamento, quem vasculhar minhas redes vai entender, eu estava vendendo o exemplar por um preço baixíssimo para conseguir volume, para que a Amazon conseguisse enxergar. E aí tinha amigos, né, que viam tanto que eu estava me esforçando, assim, não, eu compro 5. Eu falei, não pode. A Amazon só vai considerar uma compra sua. Então foi 1 por 1. O volume foi grande e conseguimos, eu falo conseguimos porque tem muita gente junta, tem muita gente que me ajudou, muita gente que contribuiu. Ser best-seller na Amazon, fiquei nos 150 livros mais vendidos na plataforma. Dá para pensar, né? Dá para imaginar. E best-seller, primeiro lugar, em 3 categorias. Uma que eu almejava muito, que era um sonho, que era na educação, porque é um livro sobre educação. Segundo, transformação pessoal. E aí eu acho que a Amazon, por mais que eu relutasse, achou que
tinha uma pimentinha ali de autoajuda. E eu falei, não quero ficar em autoajuda, porque não é autoajuda. Isso não é autoajuda. Esse livro está embasado em ciência, está embasado em teoria, isso é método, isso é estratégia. Mas aí foi para a transformação pessoal, tem uma pitadinha de autoajuda. Mas é bom, ok. Em primeiro lugar, fiquei feliz também. E como livro de referência, que é muito interessante. E se vocês olharem lá, entrarem no link, tem meu link lá espalhado lá no Instagram, ele está sempre em primeiros lugares. Porque a partir do momento que você chega no topo, a Amazon vai mostrando o seu livro para outras pessoas. O que aconteceu no best-seller? 3 coisas interessantes. Primeira coisa, recebi uma placa, a Amazon manda uma placa, né? Considerando essa publicação relevante. Então, eu tenho uma plaquinha, tem a foto dela lá, mais bonitinha. Dormi abraçada com a placa, né? Fiz uma divulgação, fiz a festa, foi ótimo. Segunda coisa, foi como foi lido no meu currículo, que é uma das coisas assim que eu sou muito orgulhosa, foi ocupar uma cadeira na Academia Feminina de Letras de Montes Claros. Gente, a Nívia, criança, não imaginaria isso. Ter uma relevância e imortalidade literária. Vocês pensam só, isso é muito orgulho, mas também mostra a relevância do assunto, porque as pessoas não iam abraçar isso, ou a Amazon não ia. A Amazon tem critérios algorítmicos extremamente exigentes. Não ia pegar qualquer coisa e colocar lá. Então é porque é relevante. E aí, partindo do best-seller, partindo dessa produção, partindo de todo o marketing literário, né, que acabou trazendo muitos seguidores e muita visibilidade, eu tenho artigos publicados sobre educação disruptiva em quase 30 veículos de imprensa. E não são artigos científicos em revistas especializadas, são imprensa mesmo. O Correio Brasiliense, a revista Veja, a revista Isso É. Então, traz uma visibilidade para a educação disruptiva, porque mais do que a visibilidade para mim, eu precisava que isso começasse a ser falado. E a gente está aqui por isso, porque começou a ser discutida uma coisa que já era para ter sido discutida. Então, essa que é a trajetória, né? E eu tenho muito orgulho disso, e hoje eu posso ensinar para qualquer um toda essa trajetória. Como é que você vai escrever, como é que você vai publicar, e se você pode ou não chegar como vai ser. Então, mais um valor agregado aí, que vocês vão entender mais para frente aí nas nossas conversas. E se eu estiver falando muito, vocês podem falar, já deu tempo. Olha, Lívia, talvez alguns presentes estejam se perguntando. O que é, afinal, educação disruptiva? De onde surgiu esse conceito? Educação disruptiva. Disrupção. A primeira vez que eu escutei sobre disrupção foi quando eu estava iniciando o mestrado. Eu fiz o mestrado dentro da UFG, em Belo Horizonte, mestrado e doutorado, era um programa de inovação tecnológica. As primeiras aulas que a gente conceituava a inovação, nós falamos sobre inovação disruptiva. Inovação disruptiva não é educação disruptiva, tá, gente? Mas tem tudo a ver com educação disruptiva. Vou tentar explicar a diferença para vocês entenderem do que a gente está falando enquanto educação disruptiva. Capítulo 3 do livro é denso, teórico. Eu resgato vários pormenores teóricos para embasar essa teorização toda. Claro que tem muito aspecto pessoal, tem muito aspecto que eu me entendendo aqui, desde da minha tocada de cabeça lá na Unimons até hoje. Tem muito da minha vivência de viagem, de observar a educação em outros locais, em outros países. E o que aconteceu quando eu entendi o conceito de inovação disruptiva? Qual é a diferença de inovação tradicional, de inovação disruptiva? Primeiro, na inovação, que eu trato disso e vou falar de forma resumida. A inovação é você mudar coisa já existente, melhorar o processo, melhorar a cara dela, melhorar o jeito que ela foi feita. Mais ou menos o que acontece com os modelos de telefone. Todo ano é lançado um modelo, uma nova tecnologia, uma câmera melhor, uma forma de trato mais rápido. Os carros, eles continuam sendo carros, mas eles recebem motores menos poluentes. Isso é inovação. A prova que vocês fazem
no lugar de fazer a prova de forma física, vocês fazerem no computador, é inovação. Vocês receberem no lugar de um boletim de papel, na minha época era boletim de papel, né? Na nossa época, né, Márcio? Não? Ah, desculpa, tá? Peguei a referência. Hoje você recebe em forma de sistema, tudo isso é inovação. E o que é disrupção? O que é inovação disruptiva? Inovação, tá, gente? Não é educação. Inovação disruptiva. O Clayton Christensen, ele dá um conceito bem resumidinho da inovação disruptiva, para vocês entenderem do que a gente está falando. Cria um novo caminho, começa bem simples, eu vou dar uns exemplos aqui cotidianos, que todos vocês sabem. Acessa públicos ignorados, normalmente, e depois transforma ou substitui o modelo dominante. Querem exemplos? Quando começou a Uber, quem em sã consciência queria entrar no carro de uma pessoa desconhecida? Tipo assim, coisa louca? Como assim eu vou entrar no carro? O carro nem é táxi. Hoje, a Uber é a maior, diz o maior transportador de passageiros de todo mundo. O Airbnb, vocês conhecem o Airbnb? Serviço de hospedagem? Quem em sã consciência vai pegar um quarto da casa ou pegar a casa inteira e vou ficar lá na casa da minha mãe e vou alugar essa casa por temporada para ganhar um dinheirinho? Tá doido? Vou colocar gente estranha aqui dentro? A Airbnb hoje superou o setor hoteleiro. Teve toda uma briga com o setor hoteleiro. E você tem valores menores. Tem... Os streamings, Netflix, Amazon, acabaram com as locadoras. Vocês nem sabem o que é locadora de vídeo, gente. Vocês nem sabem o que é locadora. Quem é que sabe o que é locadora aqui? Antes tinha locadora de vídeo. Você saía de sua casa. Não, pessoal? Saía de casa, você queria assistir um filminho no final de semana com sua esposa, e ela ia alugava a fita, e tinha que entregar rebobinada. Né? Senão pagava taxa. Disrupção no mercado. Então, a inovação disruptiva veio, streaming. Eu tenho todos os vídeos da locadora na tela da minha televisão. E aí, domina o modelo que é dominante. Eu falo de inovação na educação, eu estou falando de quê? Eu estou falando de as provas que começam a ser de forma digital, eu estou falando de implementação de sistemas de melhor acompanhamento, eu estou falando de professores que gravam aulas, você pode assistir no final de semana, ou feriado, ou aula prática, pegar pouco aprendizagem que não tem presencialmente, isso é educação. E o que é disrupção na educação? A primeira coisa, quando você pegar o capítulo teórico do livro, o capítulo 3 de autoria, eu só encontrei um livro escrito em língua portuguesa que falava sobre os pilares da educação de 2019. Até então, tudo que eu tinha encontrado em outras línguas não portuguesas. Então, o José Carlos Securato, em 2019, ainda não tinha acabado o mundo, ele escreve um livro, um capítulo do livro, ele fala, o livro era sobre ensino EAD, era sobre você aprender sozinho na tela de um computador, ok? 2019. Então, já existia todo um fervedor do EAD, e ele escreve esse livro colocando, então, de forma teórica o que era a educação disruptiva. E a educação disruptiva, ele desdobra, ele pega essa conotação da inovação disruptiva, e nesse livro ele começa a falar do EAD. Que o EAD, naquele momento, era uma disrupção. E que o EAD estava começando a pegar uma galera que não conseguia estudar nas escolas de forma presenciais, tá? Escolas que a gente fala é ensino superior, ele focava para o ensino superior. Mas ele começa a abranger, quando você começa a ler o capítulo do livro dele, ele começa a abranger com alguns pilares, algumas questões que pegam todos os níveis de ensino, tá? Então, além de pegar essa conotação da inovação disruptiva, ele começa a pegar a andragogia, o pessoal que está nas licenciaturas já ouviu essa palavra, andragogia? Andragogia é um método de ensino para adultos. Então,
Então, existe uma forma de ensinar para crianças e existe uma forma de ensinar para adultos. Mas ele pega essa conotação da andragogia e começa a debulhar para crianças, jovens, adolescentes. E o que é essa? É um ensino com autonomia, ensino com protagonismo, é você poder conduzir juntamente com o professor, para abraçadinho com o professor, por onde que você vai aprender melhor. A andragogia é um ensino para adultos, mas que ele começa a colocar para todos os níveis. Tem uma outra coisa que ele coloca, que é a eutagogia. A eutagogia, você vai fazer a trilha do próprio aprendizado. E isso é muito evidente no EAD. Isso ainda não acontece nos ensinos presenciais, a não ser nas instituições federais, que a gente consegue montar, pelo menos quando eu fiz o mestrado e o doutorado, não sei se está assim, a gente consegue montar o que você vai fazer no cada semestre. Acho que na graduação não é assim, né, Márcia? Nas pós, você consegue montar assim, olha, esse semestre eu vou estudar tais disciplinas, porque elas vão embasar, por exemplo, o que eu estou escrevendo agora. Tá? E ele coloca, então, mais um termo lá, como pilar da educação executiva, tá, gente? O lifelong learning, que é o estudo ao longo da vida, a conscientização de que, desde criança, você tem que falar assim, ô criança, você vai ter que estudar ao longo da vida, filho. Então pega amor por isso aqui. Para de não gostar disso aqui. Porque a vida inteira você vai ter que estudar, senão você vai ser ninguém. Ou então você vai ser uma pessoa sem graça. Ou então você não vai ter um papo bacana para poder ir no boteco. Algum motivo você tem que ter para poder continuar estudando ao longo da vida. Isso é uma prerrogativa que ele coloca lá na educação disruptiva como pilar. E uma coisa que está super em voga agora, que é as metodologias ativas. Hoje, né, nós tivemos um debate com os candidatos ao reitorado, e eles chegaram a citar as metodologias ativas, e eles falam, e é verdade isso, que a metodologia ativa, principalmente o pessoal que está estudando as licenciaturas, a metodologia ativa, ela começa a ser idealizada nas faculdades de medicina. E depois cria corpo. E aí, por que cria corpo, gente? Por que isso virou uma tendência para as instituições de ensino? Eu peguei praticamente todos, foram 90 e poucos % dos documentos orientadores dos estados no Brasil. Documento orientador é um documento que é feito pelo estado, tá, juntamente com as secretarias de educação, faz esse documento orientador e manda para as escolas estaduais, adaptar a ação do professor para aplicar efetivamente a metodologia ativa. Ou seja, entra naquele percentual lá, 65% se sente preparado. Eu tenho que inovar, eu tenho que fazer uma aula interessante, eu tenho que reter o aluno, não posso deixar o aluno embora. Eu tenho que acordar ele, eu acordo aí, galera. Mas eu não tenho nem recurso financeiro, porque a escola não me dá dinheiro, e também não tenho recurso, eu não tenho know-how, eu não aprendi, ninguém ensinou. Ninguém ensinou, e aí? E o Securato também traz mais uma pitadinha, que é uma coisa que não dá para discutir, tem que acontecer, principalmente no mundo de agora, que é a cultura digital. A tecnologia tem que entrar. Ela tem que aparecer. Só que nós sabemos que tem várias e várias e várias regiões que não têm acesso a isso. Como é que eu vou fazer? Para ter um computador para todo mundo, ou para dupla, para trio, sei lá. Como é que eu vou fazer para ter tecnologia? Tem gente que não tem nem rede. Tem gente que não tem esgoto na casa. Como eu vou fazer para a pessoa ter acesso? Então, a educação disruptiva é parte dessas premissas iniciais. E depois a gente vai desdobrando. A gente vai começando a pensar, mas como eu vou começar a pensar em horizonte? Assim como a inovação, gente, é igual ao paradigma. O paradigma muda. Hoje, o paradigma instaurado é o Uber. Aí um dia a gente não sabe o que vai acontecer. Antes era o Orkut, ou agora é, né? Orkut. Orkut. Antes era Orkut, todo mundo tinha unidade do Orkut, né? Deixava lá recadinho, põe no Orkut.
isso no livro. É um movimento baseado em várias teorias, vários aspectos e vários pilares. Então, eu tenho os documentos norteadores de todos os estados. Eu tenho Os principais problemas da educação tradicional. O que mais você teve de época que esse modelo precisa ser mudado? É engraçado, né? Educação tradicional. A gente vive a educação tradicional. Por mais que a gente ache que não, é tudo tradicional. O fato da cadeira de vocês terem, vocês não estarem numa roda, a gente não está num outro ambiente que não seja esse, já é tradicional. Mas precisa ter ordem. Uma fala interessante, e eu falei, vocês olham mais, eu estou começando nessa jornada digital. É tão interessante que tem gente que tem todo o trabalho certinho, né? E aí, esses seguidores, nem se vai chegar, obviamente, né? Quanto mais melhor. Mas é só dizer que eu acho todo dia. Porque as pessoas não entendem. As pessoas não compreendem que a gente está falando isso, todo mundo está muito cedo. Só que é o seguinte, nós temos a educação nacional, ela tem duas aspectos. Ela tem a transição, que a gente não sabe exatamente qual foi a última vez, mas eu vou explicar isso aqui. A educação tradicional, que é a educação nacional, a palmatória, a imposição, do autoritarismo, do grito. A gente quer imaginar que nem precisa mais. A imposição tem. O professor que exige ser chamado de mestre tem. O professor que não tem nenhum pingo de afeto e está doido para se livrar do aluno, tem. O professor que faz questão de todo mundo dormir que não vai dar trabalho, tem. Então, eu ainda pairo numa visão muito tradicional. Só que a tradicional ela foi migrando para um outro aspecto extremamente complicado. Então, essa tradicional radical, ela começou a migrar para um outro problema. Mundo capitalista. A sociedade, então, começou a obrigar, entre aspas aqui, as escolas, principalmente o ensino particular, a ter o aluno como cliente. E o cliente sempre tem razão. E o pai do cliente, mais razão ainda. Aí eu começo a colocar o professor de escanteio. O professor é simplesmente um prestador de serviço. Ele pede a autoridade quando foi que falaram que não era mais, na minha época, sabe como é que a gente recebia professor? Eu não sou radical profissional, não. A gente levantava, colocava a mão no peito e falava: bom dia, professor, bom dia, professora. Eu não sou. E de fato, era uma fruta assim, era maçãzinha, era marquinha, era aniversário da boa, outra pessoa era.
educação, mas principalmente esse movimento do ser cliente, né? Vamos colocar o aluno desse. O foco, gente, que continua sendo o foco da educação executiva, tá? Quando a gente começa a falar de educação executiva, e aí o secular fala disso, todos os autores falam disso, o aluno ele é sempre o processo, e aluno não tem nada. Não tem ar-condicionado, não tem essa conversa. Não tem professor, tem razão de ser. O professor sai do centro, porque ele é o centro de tudo, e o aluno entra no centro. Então, vocês tudo que está acontecendo aqui. Só que eles deram poder demais para o aluno, para o pai do aluno, para o aluno que paga, para o aluno que trabalha e está na faculdade, para o aluno que briga, deu poder, e o professor começou, então, a virar uma categoria sem poder. Sem poder. Sem autoridade. Sem controle. Sem estímulo, sem alegria, e eu não quero mais ser professor. Para quê? Eu nem sei. Eu tenho problema de saúde mental, eu não poder mais. Ninguém está me dando assistência. Quem está falando disso? Quem está... Ele é ruim. E aí vem instituições públicas, igual eu falei com vocês, que eu fiz questão de analisar todos os documentos orientadores. Fui chamada para algumas palestras de instituições públicas de ensino, instituição do nível estadual, municipal. Fui lá para ser professora. Documento orientador, aluno com foco, sustentabilidade, inclusão. O professor, não tem nada falando do professor, só obrigação, só burocracia, só relatório, preste conta, professor. Não dá, gente. Então, o tradicional precisa ser alterado para ele sobreviver, para ele continuar existindo. Se ele não moderniza, se a gente não começa a pensar que a aula precisa ser mais atrativa, o professor precisa ser empoderado novamente, eu tenho que ter aula que tenha ligação direta com a vida e não... É engraçado aqui, eu ia falar de administração, eu falei com vocês que foi um trauma que eu tive, né? E em 2006, fui dar aula de administração de gestão privada da cidade. Primeira matéria, geral da administração. Essa eu queria. Era essa que eu queria. E eu vou jogar as cabeçadas que eu tenho na parede. Gente, por Deus do céu. Né? Não pode jurar, não, mas eu vou falar com vocês. 2006, eu tive aluno na cidade de Pirapora. Tinha um campus da instituição lá em Pirapora. A falecida Santo Agostinho. Eu encontro alguns ex-alunos de 2006. Vejam só. 2006. E falam, oi, professora, que prazer. Você lembra daquela aula sobre burocracia do Max Weber que a senhora deu ali no início do TGA1? Eu falei, oi? Você lembra que você falava que a burocracia tinha que ser de forma equilibrada para a gente poder ter um bom controle da empresa? Sério, você lembra disso? Lembro. Você fez tal coisa assim, assim, essa. Eu devo estar fazendo alguma coisa muito certa para essa pessoa, depois de 20 anos, estar aplicando isso na empresa dela. Professora, hoje eu sou gestor, eu sou um líder de equipe dentro da minha empresa. Eu recebi uma promoção, eu sou um líder de equipe. E você lembra de uma aula, a gente encontra em supermercado, filho de cinema. Você lembra de uma aula que a senhora deu sobre gestão de pessoas, sobre tipos de liderança, e que a senhora falava sobre liderança consultiva? Eu falei, caramba, eu nem sei o que é liderança consultiva mais. A senhora deu aula e a senhora usou o filme do Diabo Veste Prada com a Miranda. Você lembra da Miranda Presley? O comportamento dela? Então, eu falei que eu não ia ser autoritário. Então, eu vou ser consultivo, porque tem essa característica. Até eu fico surpreendida. Mas por quê? Não é que eu sou mamãe, não. Eu não nasci assim, não. Eu aprendi. Eu aprendi que se eu não levasse vida para a aula, os alunos iam dormir. Não ia ter significado nenhum. A minha maçã é quando eles me dão esse feedback. Esse feedback é a minha maçã. Já que eu não vou mais receber a maçãzinha na mesa. Por que eu não
não posso passar isso para os outros professores? Por que eu não posso ensinar isso? Professor, poder, controle, autoridade, eu não vou te prometer, não. Mas pode ser que eu consiga te ajudar a ter reconhecimento e um pouco mais de orgulho. Foi por isso o livro. E é por isso, gente, que a gente tem que começar a entender essa migração, essa mudança, né? E essa quebra aí da educação tradicional. A gente percebe que, com o passar dos anos, o processo de aprendizagem se torna mais rápido. Tudo hoje a gente aprende mais rápido do que a gente aprendia no passado. Quanto tempo no passado a gente precisava para fazer fluxo? Quanto tempo a gente precisa hoje? Quanto tempo no passado a gente precisava para resolver uma análise multivariada? Quanto tempo a gente precisa hoje? E pelo fato da informação no passado, não muito distante, ser de difícil acesso, a gente aprendeu a valorizar a consulta à memória. A gente pergunta, se a pessoa consegue consultar na memória e dar a resposta, a gente bate palma para ela. E isso se tornou um fator competitivo positivo. Hoje, é pejorativo quando a gente consulta a uma inteligência artificial, no celular. A gente só está trocando o lugar de consulta. A gente consultava a memória, porque a gente não tinha acesso a toneladas de livros. A gente podia andar com eles. Então a gente tinha que guardar aqui. E isso tornava a gente melhor que o outro. Bom, hoje, acesso seria razoável a gente pensar hoje que o conteúdo deixou de ser tão protagonista como outrora? Será que a gente precisa de 5 anos para a gente se tornar administrador, que é o mesmo tempo que a gente precisava há 30 anos? Será que a gente precisa hoje do mesmo tempo que a gente precisava há 30 anos para a gente ser engenheiro? Eu tenho a impressão que não. Eu vou perguntar isso para a professora Nívia. Se o conteúdo está acessível e ele deixou de ser protagonista, se e somente se isso for verdade, qual seria uma estratégia para a gente aproveitar melhor essa carga horária? Seria, por exemplo, aumentar as disciplinas de humanidades? Você teria uma resposta para a gente? Conteúdo, ele perde a importância se ele for desconectado com a vida. Vejam só, voltando aqui, que eu acho que é uma realidade do aluno da administração. Quem é da administração aqui, gente? Vocês tiveram teorias gerais da administração, né? Falando bem baixinho aqui, para ninguém escutar, só nós. É um saco, não é? Se o professor, ele não tem, qualquer professor de administração, tá? Inclusive vocês que forem professores da área de administração. Se você não pega o conteúdo, Ford, Taylor, Fayol, departamentalização, e tudo aquilo que está sendo colocado como uma base, que todo mundo fala que é importante, administrador sem entender como é que é Fordismo, Taylorismo, como é que começou, não é administrador. Mas se você não pega isso e coloca na vivência da pessoa, para que eu vou aprender isso, gente? Para que eu vou aprender departamentalização, pelo amor de Deus? Então, eu acho que a solução, professor Max, não é tanto aumentar as humanidades, mas eu conseguir colocar as matérias que são essencialmente teóricas de forma vivencial. Porque, vejam só, deixa eu falar por que eu estou falando isso.
Pensem aí, todo mundo, incluindo os professores presentes. Todo mundo vai pensar dentro aí o pior professor que vocês tiveram. Pior professor da vida toda. Vou contar qual foi o meu, que vocês vão entender. E o melhor professor que vocês tiveram na vida. Assim, ou pelo menos um, né? Um exemplar de professor bom. Pensem aí, todo mundo. Guardem essa informação, o pior e o melhor. Agora, quem assistiu aquele filme que chama Divertidamente? Vocês lembram de Divertidamente? Vocês lembram as emoções que foram colocadas no Divertidamente? Os representados? Quais são as emoções? Lembra aí? Alegria, tristeza, raiva, nojo, medo, assim mesmo, né? Ansiedade. Mais? Inveja. Então, temos aí um arcabouço de 6 ou 7 emoções. Vamos no plano das emoções e como que a emoção vira sentimento. Eu não sou dessa área, viu, gente? Mas é só para a gente contextualizar. Eu não sou dessa área, né, das ciências da mente, mas para a gente entender o que é emoção e sentimento, para eu tentar formular aqui a resposta da pergunta. Sentimento é quando essa emoção que aflora, essa emoção, gente, é fisiológica. Essa emoção é a base. Inveja, nojo, medo, raiva, ansiedade, é a base da nossa estrutura humana. A gente é humano porque a gente tem emoção. Quando isso passa pelo pensamento, vira sentimento. Qual é o sentimento? E aí, só um exercício rápido para a gente contextualizar o que eu estou falando. Qual é o sentimento proveniente do nojo? Repulsa. Eu tenho nojo, então eu sinto que eu não quero ficar perto dessa pessoa, eu não quero ficar nesse contexto. Eu tenho nojo desse filme, sei lá. Qual é o sentimento provocado pela alegria? Felicidade. Qual é o sentimento provocado pela tristeza? Melancolia? Então, entre emoções e sentimentos, tá? Então, tudo aí que provoca-se intencionalmente e passa pelo pensamento. Vamos pensar no pior professor que vocês tiveram. Todo mundo pensando aí. Pior professor. Todo mundo. A pior professora que eu tive, eu vou contar a minha história e todo mundo vai pensando aí. A pior professora que eu tive foi uma professora de matemática. Eu não vou falar o nome dela. Na 5ª série. Ainda era 5ª série primária. Foi tão traumático ser aluno da professora que ela virou... Você sabe aquelas senhas, aquela lembrete de senha? Quando você fala assim, uma pergunta que só você sabe a resposta? Até hoje, quando eu tenho que... Quando algum tipo de coisa que eu tenho que fazer o cadastro, lembrete de senha. Aí eu escrevo, a pior professora que eu tive, qual o nome dela? 5ª série, gente. Tem um tempinho, né? Qual era o sentimento ou a emoção que ela me provocava? Alegria? Felicidade? Sentimento de felicidade, sabe? Eu tinha medo, eu tinha nojo, eu tinha raiva, eu tinha frustração. Qual foi a melhor? Vamos colocar assim, eu não vou colocar o melhor, vou colocar um dos melhores. Tá? Professor Max, vou colocar você dizer, você foi o professor, então, né? Deixa eu conversar aqui, né, gente, do investigador. O professor Max, eu tive a oportunidade grata de ser aluna do professor Max numa disciplina que eu fiz no doutorado. Né? Acho que eu precisava terminar a minha carga horária, fui aluna do professor Max. Eu já sabia que eu ia sair com a bochecha doendo. Aqui, ó. Chega, sabe quando você tem eu tenho bruxismo, né? Isso que ficava doendo no outro dia, gente, eu não conseguia conversar. De tanto que eu ria, de tanto que eu me entretinha, de tanto que é divertido estar naquele ambiente com o professor Max. Não é que você está aqui não, viu, professor? Eu falo isso direto. Porque o professor Max, gente, ele usa todos os recursos que vocês pensarem, inclusive o corpo, inclusive a mesa, inclusive... Vocês pensaram.
Deu um exemplo de Até jeito, isso. né? Eu não tira roupa, essas coisas não. O sentimento de estar ali era de alegria. Eu sabia que ia ser uma aula que eu lembro das aulas do professor. Não estou falando que era só engraçado. Bacana, disrupção tem que ser engraçado. Não. Ninguém está falando que é oba-oba, que é papinho motivacional de coach. Ninguém está falando isso, não. Porque eu entendia e ele dava as atividades, eu respondia e eu sei do que ele estava falando. Até hoje, se eu for resgatar, eu sei exatamente as aulas que ele deu, o que ele falava. Porque a emoção traz a lembrança. Nosso conhecimento que a gente retém é baseado em emoção e sentimento. Emoção e sentimento. Então, pensem aí. O professor, então, as aulas dele me provocavam alegria, me provocavam satisfação, me provocavam leveza, me provocavam felicidade. E eu tinha uma retenção. A professora de matemática da quinta série, que me dava medo, repulsa, raiva, gente, travei, eu não sabia uma fração. Eu tive que ir para outro professor particular, que minha mãe foi lá e teve que pagar para eu aprender frações, que eu não sabia porque ela me travava. Eu olhava para a cara dela e falava, não sei, não vou conseguir. E eu era CDF, eu era estudiosa, eu só vivia para estudar. Eu não conseguia. Aluno. O que quer dizer aluno? É um indivíduo sem iluminação, sem luz. Ele não tem a luz do conhecimento. Então, o professor precisa iluminar. Vocês conseguem imaginar iluminar através da raiva? Iluminar através do nojo? Iluminar através da frustração? Iluminar através da chateação, do aborrecimento? Não existe, gente. A gente ilumina através do afeto, a gente ilumina através da alegria, a gente ilumina através da emoção positiva. Porque se você vai lembrar, seu cérebro vai fazer questão de esquecer. Se for chato, vai esquecer. Se for tedioso, vai esquecer. Então, no lugar da gente começar a pensar em aulas conteudistas chatas, vamos começar a desdobrar o que a gente aprendeu enquanto professor, enquanto futuros professores, o pessoal da administração e futuros professores também, e profissionais. Vamos começar a pensar que para eu poder transmitir o que eu sei, eu preciso provocar emoções e sentimentos positivos. Negativo, vai ter a prova, a galera vai tirar 10.